O fim da Grande Guerra. A partir de 1917, os aliados começaram a se fortalecer, causando grandes mudanças na composição de forças da Primeira Guerra Mundial, a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Em abril de 1917, por causa dos ataques de submarinos alemães contra navios mercantes estadunidenses, os Estados Unidos abandonaram a neutralidade que vinham adotando e entraram na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados. A grande quantidade de armas e soldados que os Estados Unidos passaram a enviar para a Europa fortaleceram os aliados. Na Rússia, revolucionários tomaram o poder em 1917. O novo governo revolucionário russo assinou um tratado de paz com a Alemanha em março de 1918. Com a frente oriental pacificada, os alemães passaram a deslocar um grande número de tropas para a frente ocidental. Dessa forma, configurou-se a terceira e última fase da Primeira Guerra Mundial, caracterizada por novas movimentações de tropas e pelas batalhas finais. A rendição das potências centrais. Em 1917, as economias das nações europeias estavam seriamente abaladas e o sofrimento da população era muito grande. Ocorriam revoltas populares e deserções de soldados em várias regiões da Europa, enquanto vários políticos procuravam uma solução diplomática para o fim da guerra. A partir de agosto de 1918, os aliados, fortalecidos pelas tropas estadunidenses, obtiveram importantes vitórias em batalhas na frente ocidental. Com isso, as potências centrais foram uma a uma se rendendo, e no dia 11 de novembro de 1918 assinaram o armistício. Armistício é um acordo que suspende uma guerra. Os esforços diplomáticos em 1919, representantes dos países aliados e da Alemanha assinaram o Tratado de Versalhes, que estabeleceu as diretrizes para a reorganização política e econômica da Europa, no período pós-guerra. A Alemanha foi duramente penalizada, pois foi considerada a principal responsável pela Grande Guerra e obrigada a pagar aos aliados indenizações altíssimas. O tratado também criou a Liga das Nações, uma organização internacional voltada à manutenção da paz por meio da diplomacia entre os países. As consequências da guerra. De acordo com estudiosos, a Primeira Guerra Mundial causou a morte de cerca de 10 milhões de pessoas, principalmente os homens jovens, e deixou 20 milhões de feridos. Além disso, ao final da guerra, muitas regiões da Europa estavam completamente destruídas e com serviços básicos precários. Para reconstruir as cidades e dar condições de sobrevivência à população, os países europeus precisaram pedir empréstimos ao governo e aos bancos estadunidenses. Além disso, os europeus tiveram que importar grande parte dos produtos primários de que necessitavam, como alimentos e remédios. Com o fim da guerra e os acordos de Versalhes, as potências centrais perderam territórios, dando origem a novos países e fronteiras.